E pessoal, estamos no momento do nosso podcast de agradecer os nossos patrocinadores. E é claro que eu vim agradecer a Tropical Sucos, que sempre envia sucos maravilhosos para a gente. De vários sabores, tem 2 tamanhos e eles sempre chegam aqui geladinhos. Então se você, assim como eu, e nesse calor gosta de um suco gelado, já peça Tropical Sucos na sua casa. Olha só, gente, é muito refrescante. Já peça o seu! Olá, meu povo que está assistindo, ouvindo a esse podcast. Tudo bem com vocês? Como foi a semana e quais são os planos para o fim de semana? Deixe tudo aqui nos comentários. Não se esqueça também de deixar aqui temas que você quer que eu aborde nos próximos podcasts, porque a sua opinião é muito importante aqui pra gente. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Manuela Brigagão, sou atriz e sua apresentadora. Aqui nós falamos sobre cinema, sobre música, teatro, arte, internet, tudo isso e muito mais. Então, chega mais! E pessoal, hoje eu estou aqui com um cineasta, documentarista, ator, meu diretor maravilhoso, Dimas de Oliveira Júnior. Tudo bem com você, Dimas? Tudo bem, Manuela, um prazer imenso estar aqui com você, viu? Vendo essa nova etapa da sua vida profissional e é muito importante ver esse crescimento, viu? Parabéns. Muito obrigada, Dimas. Eu também queria aproveitar esse tempo aqui que a gente está começando para poder agradecer a você, agradecer ao Dimas. Gente, ele que abriu as portas para mim e me fez realmente entrar nesse mundo, que é o mundo que eu amo tanto. Então eu agradeço demais a você, Dimas. Se não fosse por você, eu não teria conhecido pessoas maravilhosas e eu não estaria aqui apresentando esse podcast hoje. Então vai um crédito enorme a você. Muito obrigada sempre. Eu que agradeço porque você sempre fez por merecer. Ainda lembro de você pequenininha antes da pandemia, né? Mas com uma garra gigantesca para conquistar os seus objetivos. Parabéns, viu? Eu que agradeço. E, gente, falando em me ver pequenininha, sabia que tem um vídeo da primeira vez que eu fiz um teste com o Dimas? Isso foi em 2019, eu tinha 10 anos por aí. Então, produção, dá uma palhinha aí pra gente. Pois o nome é estripareira. A vida, Sr. Scott, é cheia de pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme, acorda, até que dorme e não acorda mais. Tá vendo como é filosófica a minha ideia? Então, gente, retornando, vamos começar as perguntas. Então, Dimas, você tem muitos anos de carreira, mas eu quero saber, você tem uma paixão enorme pela arte, eu quero saber quando que começou essa paixão e o que fez você querer entrar para esse mundo. Olha, esse ano de 2026, agora o próximo ano, eu completo 50 anos de carreira. E o que me levou? Bom, eu acredito que a influência familiar sempre foi muito grande, muito presente na minha vida. Meu pai sempre gostou muito de cinema e meu pai me levava muito ao cinema. E meu pai tinha uma magia muito grande ao contar sobre aqueles atores, sobre aqueles filmes. Então ele contava as histórias de bastidores. Então eu acredito que na influência do meu pai, dos meus tios, tias, foi da onde nasceu. E a partir disso, eu nunca fui uma pessoa muito convencional. Aos 16 anos, eu era aluno do IDESA, onde você está, hoje é outro nome, né? Elite, né? E a professora de língua portuguesa deu um trabalho sobre o livro Helena, de Machado de Assis. E eu peguei e falei assim, gente, fazer esse trabalho sobre Helena, esse resumo, né? Fazer tudo igual a todos os meus colegas, não. Aí eu decidi fazer um filme Super 8, de Helena, e com os colegas da classe. E aí nós realizamos o filme Super 8 mudo, né? Porque a filmadora não tinha áudio,
né? Era muito comum as filmadoras Super 8 não terem áudio. Então nós gravamos o filme Helena, um filme curta-metragem com os alunos do IDESA. Fizemos locação na casa do Dr. Raul Guizar, aquele palacete em frente ao hoje Hospital Regional, né? Fizemos tudo ali. Naquela época não tinha trânsito, isso eu estou falando de 50 anos atrás, né? Então não tinha problema de áudio, de vazar, nada, não tinha buzina. Olha, Taubaté era uma cidade muito pacata, então era muito fácil você produzir algo de época até no meio do centro da cidade. E foi assim que começou essa paixão, e daí eu não parei mais. Aí depois fui embora para São Paulo, depois trabalhei muitos anos em televisão, trabalhei na Record, trabalhei na Gazeta, na STV, Senac, e assim foi, né? Até me decidir ser independente. Sim, e com uma carreira assim tão extensa e com tantas histórias, eu quero saber quais foram os maiores desafios para você na sua carreira. Os maiores desafios em relação ao meu trabalho? Olha, todo trabalho, Manuela, é um desafio. Todo novo trabalho. Eu costumo dizer, né, que todos nós artistas somos analfabetos no primeiro trabalho, né, que a gente vai fazer, que nós temos que aprender a conhecer aquela realidade. Então, eu acredito que todos foram muito desafiadores, muito, muito, todos eles, todos eles. Um que eu lembro que foi um desafio foi o filme Sila, que conta a história da sobrevivente do cangaço, a cangaceira Sila. Então, transformar Taubaté, que ele foi rodado aqui em Taubaté, fazer isso em Taubaté, transformar como se fosse o Nordeste dos anos 30. Então, isso foi difícil. E convencer, né? Conseguimos convencer os jurados dos festivais, já ganhamos 2 prêmios nacionais com o filme, no Norte e no Nordeste, que o filme foi feito todo no Sudeste, com um visual que nem quem é do Nordeste conseguiu dizer que o filme não tinha sido feito lá. Então, esse foi um grande desafio. Nossa, eu imagino mesmo. E difícil, porque para você, o ator, né, ele tem que usar um sotaque muito próprio, se torna difícil para que as interpretações sejam críveis, né? O trabalho todo que tem que ser feito. Nós fizemos 3 meses de preparação de elenco para poder filmar. Nossa, e aproveitando que você entrou nesse assunto dos sotaques, eu acabei me lembrando de uma situação que aconteceu recentemente, que aqui, gente, a gente tá falando sobre várias informações sobre esse mundo. E sabe, a arte é um trabalho como qualquer outro. E existem muitas dificuldades, e se tem dificuldades, não é, Dimas? E sobre essa frase que você fala, que o ator é analfabeto, é uma coisa que eu levo muito pra mim. Um tanto que eu até sorri quando você começou a falar sobre isso, porque é uma coisa que você sempre fala e que eu levo muito, que toda vez que a gente entra em um novo papel, as pessoas veem, você tá interpretando. Eu acho que interpretar é vago pra dizer o que a gente faz com um personagem. A gente vive aquilo. A gente vive na pele daquele personagem. Então a gente tem que conhecer cada detalhe dele, porque a gente é aquela pessoa. Como, por exemplo, eu vivo a mim mesma, eu conheço cada detalhe de mim. Quando eu vou viver um personagem, eu tenho que conhecer cada detalhe daquele personagem. Como ele agiria em alguma situação, e é assim que entra o improviso. E sobre esse negócio de 3 meses de preparação para um sotaque, um assunto que aconteceu recentemente, eu acho que todos sabem da greve dos roteiristas que teve em Hollywood, que foi uma das maiores greves que teve em Hollywood, e da história mesmo, e uma das pautas foi contra o uso de inteligência artificial nos projetos. E nós tivemos 2 filmes indicados ao Oscar e que foi comprovado o uso de inteligência artificial, e inclusive relacionado ao sotaque dos atores. E isso causou muito burburinho em Hollywood, porque existe essa preparação, e mesmo assim eles mudaram
usaram uma pessoa para treinar a voz da inteligência artificial e colocar no ator, mudando a performance dele, e tudo isso causa uma alteração, e eu acho que isso é muito importante porque mostra muito sobre o trabalho, e enquanto existem pessoas que realmente estão ali se esforçando absurdamente para poder fazer um sotaque perfeito e treinando, a inteligência artificial tá ali para facilitar, mas isso acaba mudando muito a performance do artista. Então, qual é a sua opinião sobre inteligência artificial nos projetos cinematográficos? Olha, eu vejo a inteligência artificial de uma forma muito benéfica para determinados pontos. Ou seja, quando você fala em cenografia, alguns cenários que se tornam inviáveis de serem realizados, por exemplo, imagina você reconstruir o Egito Antigo, né? Então, com a ajuda da inteligência artificial, você consegue fazer uma produção crível, né, ao espectador. Nesse ponto eu sou a favor, mas sou radicalmente contra a inteligência artificial quando se fala do envolvimento com atores. Sim. Aí não, eu acredito que você está ceifando muitos profissionais, né, nas suas performances. Então eu sou contra, eu não vejo que seja algo que possa ser levado a sério. E estão certos os norte-americanos. Eu sempre admirei muito os norte-americanos, sou fã deles, porque eles conseguem enxergar o cinema como uma indústria, coisa que o brasileiro não consegue. O brasileiro é oba-oba, né? Em grandes casos, mas o norte-americano, ele consegue transformar em indústria. Quando você assiste Cleópatra, o filme, eles conseguiram popularizar uma personagem que não faz parte da história norte-americana, mas eles popularizaram uma egípcia no mundo inteiro. Sim, o trabalho que eles fazem. É uma coisa absurda que os norte-americanos conseguem fazer, eles levam o cinema muito a sério. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, então vamos para o nosso intervalo rapidinho e já já a gente volta com Chega Mais. Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. Pessoal, voltamos com o segundo bloco do nosso podcast Chega Mais. A gente comeu um bolo, tomou um suco e estamos de volta. Então, Dimas, você que tem muitos anos de carreira, muitas coisas que você já fez, já gravou muitos projetos com diversos temas diferentes. E uma coisa assim que eu me pergunto é, como que você escolhe o tema do seu próximo projeto? Eu não escolho. Não. Ele me escolhe. Entendeu? Muitas vezes eu já me deparei com temas que me são apresentados através de argumentos e não ter afinidade nenhuma com aquilo. Então, o tema te escolhe, né? Ele fala assim, eu quero que você me faça, né? Então, isso que acontece muito na minha vida, né? Agora, muitas vezes eu recusei projetos, né? Recusei um de ficção científica, a questão de uns 8 anos atrás, que eu não acreditei no argumento, não acreditei e recusei. Então, eu gosto de somente fazer aquilo que eu gosto, eu tenho afinidade, eu gosto muito disso, porque o trabalho flui melhor, entendeu? Então, essa coisa de você ter essa identidade com o filme, com o projeto, com aquele roteiro, é muito importante. Isso vai se refletir no final da obra. Sim, eu acho muito importante a gente gostar daquilo que a gente está fazendo. Como, por exemplo, eu fiz o Sítio, né,
com você e eu fui a Narizinho. E era muito bom trabalhar com você e ver a paixão que você tem pelas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo Monteiro Lobato e por tudo. E você, eu acredito que muito dessa paixão, eu sempre amei o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas convivendo com você, fazendo essas gravações, eu acho que eu comecei a me encantar mais por todo esse mundo. E eu acho que é um encanto que Taubaté inteiro deveria ter pelas nossas obras, pelos nossos artistas e pela nossa cultura e tudo que tem aqui na nossa cidade, que é uma cidade muito rica em cultura e é uma cultura que muitas vezes eu nunca soube, nunca tinha ouvido falar, que eu ouvi falar por sua causa e eu gosto de espalhar isso para todo mundo que eu vejo. Hoje era meu primeiro dia de aula, eu tava lá no pátio falando da Joaninha, tava falando da Jacira Manara, tava falando da Celi Campelo, da Hebe. Eu tava assim, falando, nossa, porque Taubaté não valoriza a cultura. E as meninas novas me olhando assim, nossa, é verdade, nem conhecia. Mas eu sei, você sabe, Manuela, o não valorizar a cultura não é um privilégio de Taubaté, Não, é do Brasil. né? O Brasil não tem esse costume cultural, né? Falta uma preservação à identidade cultural. Aqui nós preferimos aplaudir o que é de fora. Sim. E eu não sou contra, porque se você me perguntar qualquer artista da música popular norte-americana, da música europeia, eu vou te responder. Sim. Mas eu sei todo mundo que é da minha. Sim. A gente também tem que aplaudir o que é de dentro e com essa síndrome de vira-lata, que é vibração de achar que só o que é de fora é bom. O que é de fora é bom também, a gente não pode negar. Só que o que tem aqui dentro também é tão legal, por que a gente maravilhoso, aqui também? maravilhoso. Foi feita uma pesquisa agora, em janeiro, que eu fiquei muito feliz, que eu não sei se você está sabendo. O meu livro, Garota Fenomenal, Celi Campelo, foi eleito pelo Estado de São Paulo como está entre os 8 livros obrigatórios sobre a história da música popular brasileira. Nossa, que Então eu feio. fiquei entre os 8, né, os 8 livros, e o Garota Fenomenal está no meio. Então você vê, isso é importante, porque o rock nacional, ele tem, claro que uma influência muito grande do rock norte-americano, né, da música afro, e é muito importante a gente ver, né, que esse trabalho foi reconhecido, que resgata esse capítulo da nossa música que vem da música internacional. Então é um balanço entre um e outro, né? É muito importante a gente pegar e fazer isso. Valorizar conhecimento. Conhecimento é o maior tesouro que um ser humano pode ter. Eu acho isso maravilhoso. Aliás, eu estou com um livro lá para lhe dar quando você for em casa. Sério? Rainbow, a vida da Judy Garland. Meu Deus, Judy Garland. Gente, eu sou apaixonada na Judy Garland. É a mais. Sou apaixonada no Mágico de Oz e tudo que envolve. Na capa é ela de Dorothy. Mentira! Eu sou completamente apaixonada por esse universo. Muito obrigada, Diva. Já quero o livro já. E agora que a gente aproveitou para falar dos nossos ídolos, eu quero saber quem são as pessoas que você admira. Carmen Miranda. Sabia? Carmen Miranda. Não existiu, não vai existir nunca. E eu fico muito feliz agora de ver Fernanda Torres. Engraçado, trabalhei com a mãe e não com a filha, né? Ser velho é um problema, né? Trabalhei com a Fernandona. Ver a Fernanda indicada ao Oscar de melhor atriz. Claro que é inevitável. Você tem que falar de Carmen Miranda, que foi a primeira a colocar os pés e as mãos na Calçada da Fama, em 1941. Ari Barroso foi a primeira indicação nossa ao Oscar de melhor canção, foi em 1945, com Ari Barroso, nosso compositor, né, de Aquarela do Brasil. Então, o cinema nacional vem caminhando, né? Não sei se você sabe, mas existiu uma produtora brasileira na Hollywood do cinema mudo. Lia Torá foi produtora, teve uma produtora em Hollywood, né? Uma brasileira que foi para lá. Nós tivemos atores nos anos 30, Raul Rolian, que fez 13 filmes em Hollywood, e hoje ver que a Fernanda, quando ela ergueu o Globo de Ouro, ela representou a todos os artistas nacionais. Aquilo foi muito emocionante. Para mim,
Eu nem sei se eu estou preparado para assistir dia 2 de março. Eu tô assim. Eu acho que eu vou dormir e vou esperar o resultado do dia seguinte, né? Sim, ó. Porque é muito importante, ela é o grande estímulo a todos nós, Claro. artistas, que você pode chegar lá. E é uma admiração tão incrível, assim. E a Fernanda Torres falando, não entra em clima de Copa do Mundo. E eu já tô assim, quase erguendo a bandeira, assim, Fernanda Torres, nossa. O que eu achei muito interessante que a Fernanda falou é ela agradecendo a maturidade dela, né? Ela é uma mulher madura, a Fernanda completa esse ano 60 anos, e, como ela mesmo disse, ela está no momento certo para entender essa responsabilidade e que isso não fique inflando o ego, né? Claro. Que o artista ele peca quando infla demais o ego, né? Ele esquece da real missão dele como artista e ele passa para uma coisa de redes sociais, né? Olha como eu sou ótimo. Sim, é uma coisa muito complicada, mas que a gente vê muito isso hoje em dia. Muito. Então, Dimas, eu quero saber qual é o seu conselho para os artistas, para as pessoas que querem ser artistas. Olha para a câmera para falar um pouquinho disso para o público. Para você, um conselho para quem quer dar o primeiro passo hoje. O primeiro passo que eu vejo como fundamental é o estudo. Você tem que estudar, você tem que ter conhecimento, você tem que conhecer o território que você pretende pisar. Isso é importante. Você tem que se abastecer de uma quantidade muito grande de filmes nacionais, internacionais, você conhecer o surrealismo, você tem que estar por dentro dos diferentes tipos de interpretação que você vê no cinema, seja nos anos 20 ao hoje, a 2025. Então, isso é muito importante. O estudo é fundamental. E voz. Artista é voz. O sotaque é o maior câncer de um artista. Então tem que pegar e tem que estudar para consertar o sotaque, porque quando você chega numa novela, muitas vezes você perde a oportunidade devido aos sotaques. Então o sotaque é importantíssimo. Muito importante. Então, para a gente começar a finalizar o nosso podcast, vamos para o nosso bate-bola rápido. Vamos para a pergunta e você responde. Vamos lá. Um filme que marcou sua vida. Casablanca. Uma obra que você gostaria que o público revivesse. Uma obra literária? Uma obra. Uma obra cinematográfica? Uma obra, pode ser qualquer coisa. Rebeca, de Daphne du Maurier. Cultura é? Vida. Um sonho ainda não realizado. Puxa vida, um sonho não realizado. Olha, eu acho que eu realizei muitos já, viu? Muitos, né? Mas um sonho não realizado, produzir outro filme em Portugal. Oh. Já fiz um, agora quero fazer outro. Portugal é ótimo. E uma palavra que você define a sua visão como artista. Uma palavra. Vida. Vida. Muito importante pra gente que é artista, arte é vida. Sem arte, não. Costumo dizer, é meu oxigênio. Sim. E sem oxigênio nós não vivemos. Então, agora nós vamos pro momento final e super esperado por todos vocês. A nossa alfinetada final. E hoje eu separei aqui uma alfinetada pra poder falar pra vocês. Eu acho que é mais um conselho do que uma alfinetada dessa vez, gente. Olha só. Eu quero falar pra vocês, agora que a gente tá falando um papo de artista, pra você nunca perder a sua essência. Você tem que ser o que você é e não o que as pessoas acham de você. Porque muitas vezes a gente fica, mas essa pessoa acha que eu sou assim, tal pessoa acha que eu sou assim e eu me sinto mal por você. Às vezes a gente tem que deixar a pessoa achar. Então, seja você mesma, viva a sua essência e seja pra você o que você é. Ignora o que os outros pensam. E é assim que a gente termina o nosso podcast de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Eu me chamo Manuela Bragagão e você acabou de assistir mais um episódio do Chega Mais.